E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. Começando com o assunto Pedro Rocha, o jogador que foi anunciado aí a contratação na última terça-feira, chega por empréstimo ao Cruzeiro até dezembro e os valores da negociação realmente são caros, Teve algumas pessoas questionando e tudo mais os valores e realmente não é uma coisa simples, não foi uma transação fácil. Basicamente o Pedro Rocha vem por empréstimo até o final do ano e o valor desse empréstimo foi de 750 mil euros, o que dá aproximadamente 3 milhões e 200 mil reais, um pouquinho a mais que isso. É caro pra caramba. Só lembrar que, por exemplo, o Everaldo, que é um jogador que foi muito especulado aqui no Cruzeiro, tinha o valor fixo da contratação em 2 milhões e meio de reais. Então, assim, você paga mais de 3 milhões em um jogador que não é patrimônio seu, É uma contratação por empréstimo, apenas uma cessão durante essa temporada. Claro que o Pedro pode ser um jogador muito importante, nos ajudar muito na conquista de títulos, mas não dá para negar que o negócio é caro. O lado bom da história é que dizem que o patrocinador, o Digimais aí, o patrocinador master do Cruzeiro, que tem estreitado laços aí com a diretoria do Cruzeiro, tentando fazer uma parceria que seja além de simplesmente uma parceria na camisa, mas dizem que o Digimais que bancou esse valor de 3 milhões e 200, então isso não sai dos cofres do Cruzeiro, e falaram que o salário do Pedro Rocha vai ser dividido entre o Cruzeiro e o patrocinador. Não falaram quanto vai ser essa divisão, qual percentual, se é meio a meio, se um paga mais ou menos, mas dizem que o salário do Pedro Rocha, a informação que circulou, é acima de 700 mil, parece que é 720 mil reais por mês, algo nesse sentido. Então, se o Cruzeiro pagar metade, está pagando aí 350, 360 mil, é um valor alto, obviamente, pra gente não ganhar porra nenhuma, mas é um valor dentro da realidade do Cruzeiro. E Tair Machado até falou sobre isso, que o valor que o Cruzeiro vai gastar pelo Pedro Rocha é totalmente dentro da realidade do clube e do futebol brasileiro. Segundo o Super Esportes, inclusive, o empréstimo tem um valor fixado no valor de 45 milhões de reais, caso o Cruzeiro queira comprar o Pedro Rocha junto ao clube russo. Obviamente é um dinheiro muito alto, 45 milhões de reais é pouquinho mais do que 10 milhões de euros, não vejo nenhuma hipótese do Cruzeiro tentar fazer essa contratação em definitivo, mas é aquele negócio, vamos aproveitar o jogador, já que veio, vamos torcer para que ele jogue muita bola pelo Cruzeiro. Acho que a passagem dele só vai até dezembro mesmo, pagar 10 milhões de euros em um jogador é completamente fora da realidade, não imagino que o Cruzeiro faça uma loucura desse tamanho, Haja visto o Flamengo que fez isso pelo Vitinho e tá lá passando aperto, fez isso com a Arrascaeta, pagou até mais e tá lá com a Arrasca no banco, e seria uma irresponsabilidade pensar em comprar o jogador. Mas já que deu para trazer por empréstimo, vamos torcer pro Pedro Rocha jogar muita bola, ele que chegou a Belo Horizonte nessa quinta-feira, vai ser apresentado amanhã sexta, e no sábado deve estar no Mineirão, em Cruzeiro e América, não jogando ainda, acho que ele não tem condição de jogar as semifinais do Mineiro, só poderia entrar nas finais, caso o Cruzeiro confirme o favoritismo e passe pelo América, mas ele já deve ser apresentado à torcida nesse jogo de sábado contra o Coelho no Mineirão. Inclusive vale ressaltar que o Cruzeiro tem uma expectativa muito grande de público, o clube divulgou uma parcial hoje de que 38 mil torcedores já estão garantidos no jogo de sábado, tomara que a gente consiga atingir os 50 mil, para quem não sabe, os valores dos ingressos estão bem acessíveis, tem gratuidade para mulheres e crianças, naquele esquema de ingresso nominal, que a gente já tinha falado anteriormente, e espero que a gente tenha de fato um grande público, que o time faça mais uma grande exibição e consiga aí não apenas se classificar para a final, mas vencer o América, porque é muito importante a gente ganhar esses jogos para entrar com aquela moral elevada e já voltar a jogar na próxima quarta-feira pela Libertadores. É um momento muito positivo para o Cruzeiro no ano e eu acho importante que a torcida abrace a causa e vá junto nesse momento. Uma outra questão financeira que o Tair Machado falou em entrevista ao pessoal do Fox Sports foi a respeito da folha salarial do Cruzeiro. Segundo o vice-presidente de futebol, o Cruzeiro hoje gasta por mês com o departamento de futebol um valor de aproximadamente 12 milhões de reais em gastos totais, incluindo aí o Pedro Rocha, que chegou recentemente. E ele falou inclusive que a folha salarial o ano passado, em 2018, era de 13 milhões de reais, conseguiram abaixar aproximadamente 1 milhão de reais aí mensal em gasto, o que é muito positivo, Se o Cruzeiro de fato está conseguindo reduzir os gastos, maravilha. Especialmente quando a gente considera que tecnicamente o elenco melhorou, Hoje a gente tem mais opções, a gente olha para as opções, por exemplo, de meio atacante, para os laterais, que
que eram lacunas do elenco do Cruzeiro no ano passado. Esse ano a gente está melhor servido, pelo menos eu tenho essa impressão. E eu gosto sempre de ressaltar esse negócio da folha salarial, porque é a forma mais fácil de você desaparecer com o dinheiro de um clube sem ninguém ver. Porque uma coisa é quando você vai lá e faz um investimento, compra um jogador, vai lá e faz por exemplo, tem um gasto grande para fazer um estádio, coisas assim. Esses aspectos você vê o dinheiro sendo gasto. Agora, em folha salarial, por exemplo, o Cruzeiro gastando 12 milhões de reais por mês. Obviamente são 12 meses no ano, ainda tem o 13º salário, todo mundo recebe. Então são 156 milhões de reais que você gasta em um ano, né, para manutenção do elenco, desconsiderando todos os outros gastos, né, de logística, os gastos do clube, isso só o departamento de futebol. Aí a gente olha para um patrocinador master, né, como por exemplo fechou o Cruzeiro aí com o Digimais, que dizem que é 10 milhões de reais por ano, o Corinthians com o BMG, 12 milhões de reais por ano. Quer dizer, o patrocínio master, que é o espaço mais nobre que o clube vende, por exemplo, na camisa, que é uma coisa muito importante, não paga um mês de folha salarial. Aí a gente vê como que os clubes brasileiros estão em crise e por que eles estão em crise, porque a gente paga salários muito altos para jogadores que, na minha opinião, não são mais do que medianos. Nós não temos grandes craques do futebol jogando por aqui. E em vez dos nossos clubes pagarem suas dívidas ou de contratarem jogadores melhores, simplesmente subiram o patamar de salário de jogadores medíocres de uma forma absurda. E hoje qualquer Zé Ruela ganha 200, 300 mil reais. Então esse é um dos grandes desafios aí de fazer futebol profissional. Eu acho que o Cruzeiro tá com um elenco muito bom. Que ótimo que a gente conseguiu dar uma reduzida na folha e espero que isso continue, porque a gente sabe que nos próximos anos o clube vai passar um aperto, né? Vai ter uma dificuldade com aquela questão de pagar o empréstimo, né? Que são parcelas grandes aí de mais de 50 milhões de reais a cada 6 meses. E tomara que o clube faça de fato uma engenharia muito competente para manter time forte dentro de campo, como a gente está tendo no momento, e também conseguir resolver esses problemas financeiros fora dele. E por fim, falar um pouco aí do time sub-20 do Cruzeiro, né, que se classificou aí na Copa do Brasil sub-20. A gente enfrentou o Goiás, tinha empatado fora de casa 0-0. Jogou ontem lá no Sesc Venda Nova, abriu 2-0 com 2 gols do Maurício e 2 assistências do Ederson. No segundo tempo o time deu uma caída de rendimento grande, né? Tomou o empate, o Goiás ainda teve um pênalti que chutou para fora. E já no final da partida a gente conseguiu marcar o gol da vitória, né? O gol marcado pelo Marco Antônio. A Copa do Brasil não tem critério de gol fora de casa, então com 2-2 a gente não estava sendo eliminado, iria para os pênaltis. Mas que bom que o Marco Antônio, que entrou no decorrer do jogo, conseguiu fazer esse gol, né? Um jogador muito promissor, que renovou recentemente o contrato com o Cruzeiro. Estamos vivos aí na competição, vamos agora para as quartas de final, onde enfrentaremos o Corinthians. Alguns jogadores do elenco profissional jogaram essa partida emprestados ao Sub-20, né? O Kaká, o Ederson e o Vinícius Popó jogaram os 90 minutos. E o Michel, que é outro jogador do nosso Sub-20, foi titular também e substituído no decorrer do jogo. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Usa os comentários para deixar as suas opiniões. Amanhã entra então o pré-jogo de Cruzeiro e América, né? Semifinal aí do Campeonato Mineiro, jogo decisivo que vai ser no sábado. E por agora é isso. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!